Tiago. Enquanto os irmãos acham a carta do apóstolo Tiago, eu vou me apresentar para quem não conhece-me. Eu sou o irmão Jeconias, eu moro na cidade de Cabo Frio, aqui no Rio de Janeiro. Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus Ministério Pedra Viva do pastor João Carlos Xavier, e pela misericórdia eu atuo como evangelista da Casa do Senhor. Sou casado com a Adriana, uma serva do Senhor, que às vezes ela louva o Senhor também aqui nas vigílias. Dia 23 ela vai estar conosco. E então vamos ler a palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração aqui para ministrar para nós. A carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 14, o título diz: A fé sem obra para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Oh, aleluia! Glória a Deus! Que mistério glorioso é esse que o Senhor está falando conosco hoje, sobre estarmos diante de Deus, sobre fazendo a junção da fé e das obras. Irmãos, é preocupante a igreja não falar muito sobre isso, sobre essa temática, porque a gente acaba alimentando ideias e situações que não condizem com a palavra, porque a gente se prende a um só versículo e não examinamos todas as Escrituras. A palavra do Senhor diz: examinai as Escrituras. O próprio Jesus Cristo diz que é de mim que elas testificam. E aí, quando nós analisamos as Escrituras, nós percebemos obras, firmando-se muito no versículo do apóstolo Paulo, que diz que a salvação não veio pelas obras, lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Não veio pelas obras para que ninguém se glorie. Mas, irmãos, aqui eu vejo Tiago também falando que é necessário nós termos as obras. E quando eu olho para a vida de Jesus Cristo, eu vejo Jesus Cristo também fazendo o seu ministério pautados em boas obras, para que todos vivenciassem o amor de Deus. E como é que a gente vai expressar o amor de Deus se não pelas nossas obras? Porque quando a gente para falar no discurso,
no diálogo, nem sempre esse amor vai ser bem exemplificado, mas quando nós temos boas obras, quando nós temos ações que condizem com a pregação do Evangelho, com a pregação da transformação de um novo homem, porque nós percebemos que a humanidade ela está cada vez mais individualista e egocêntrica, só pensando em si, e se distanciando do seu próximo. Mas Jesus Cristo, com a pregação do Evangelho, ele veio quebrar esse distanciamento entre os homens, ele veio fazer com que a unidade acontecesse. E uma das características da unidade é a preocupação com o próximo. E quando a gente para observar, às vezes, irmãos, eu me preocupo muito com as pessoas que pregam a questão de um evangelho sem obras, de um evangelho que não se aprisiona às obras, sem examinar as escrituras como um todo, porque me parece mais que são pessoas que não querem fazer o que realmente o evangelho fala. E não é isso que o apóstolo Paulo queria dizer quando ele falou que as obras elas não traziam salvação. Ele estava querendo dizer que as obras não era para ser motivo da nossa autoglorificação, não era para eu me justificar diante de Deus. Eu não posso me justificar diante de Deus com as minhas obras como se eu tivesse o direito, ou como se eu fosse detentor do direito de habitar no céu porque eu tenho boas obras. Não era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte, que as minhas obras são como nada diante de Deus, porque o que Cristo fez foi por graça, foi por favor imerecido. As obras acontecem na vida do ser humano justamente porque essa graça já chegou na vida dele. Mas aqui eu vejo o apóstolo Tiago complementando, dizendo que se eu tiver uma fé de acreditar na salvação de Jesus Cristo, se eu tiver uma fé de acreditar no poder transformador do Evangelho, mas se eu não deixar esse poder transformador mudar o velho homem que está em mim, que é egocêntrico, individualista, que se distancia do próximo, que não tem preocupação com as dores do próximo, se eu não deixar esse evangelho trazer essa mudança dentro de mim, eu simplesmente não vou ter a salvação, porque é isso que vai mostrar para o próximo que o amor de Deus ele habita no meu coração. As boas obras que esse evangelho me impulsiona a desempenhar diante do reino de Deus. E aí, irmãos, eu presto atenção numa coisa, que quando eu estava examinando essa questão do apóstolo Paulo falar de obras lá na carta aos Efésios, e aqui Tiago falando em sua carta sobre a obra, eu percebo o seguinte, o apóstolo Paulo, quando falava, ele falava sobre a questão de não deixar com que essas obras criassem em mim o desejo da vaidade, da soberba, de eu achar que eu sou grande coisa porque eu faço boas obras. Não era dessa intenção que o apóstolo Paulo estava falando que a igreja de Éfeso tivesse que se desprender das obras. Mas aqui eu vejo Tiago dizendo que eu tenho que me abraçar às obras para mostrar que o poder de Deus transformou a minha vida. E aí ele cita dois personagens aqui que me chamam a atenção, porque são dois personagens distintos. Um é um homem que se tornou o patriarca, que estava consigo, tendo sobre si a responsabilidade de carregar toda uma linhagem de santidade diante de Deus, ao ponto do próprio Deus dizer para ele assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E uma outra é a meretriz, que é interessante o apóstolo Tiago fazer menção do que aquela mulher era, uma meretriz, alguém desprezada pela sociedade pelas suas práticas, mas também foi justificada pelas suas obras, assim como Abraão também foi. E aí ele está querendo dizer o seguinte, que todo aquele que se aproxima de Deus, ele tem que ter atitudes e ações que condigam que essa proximidade que ele teve com Deus trouxe
transformação no seu interior. Aleluia, glória a Deus. E aí eu vejo aqui, Abraão ele foi justificado porque a fé dele impulsionou ele a ter a atitude de, quando Deus pediu o seu único filho, ele levou esse filho para ser imolado. E aí Deus, sabedor de todas as coisas, mas queria provar para nós, seres humanos, que é possível chegar a esse patamar, mostrar para nós que é possível ter alguém que tenha tanta fé em Deus, que pode se desvencilhar, negar de tudo para adorar esse Deus, e a outra pessoa que era Raabe, alguém que era perdida, discriminada, totalmente à parte da sociedade, agora guardando os espias de Josué, porque ouviu uma palavra de promessa sobre ela e sobre a família dela. E assim é o poder do Evangelho, irmãos. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque nós somos salvos. E a salvação impulsiona nós vivenciarmos algo que o apóstolo Paulo disse em uma das suas pregações: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E eu não vejo um só momento Cristo, na sua caminhada, não se preocupar com a vida daqueles que estavam ao seu redor, ao ponto de ele colocar no mesmo patamar a importância de você amar a Deus e amar o teu próximo. Ele disse assim, quando ele foi questionado e que perguntaram sobre o maior dos mandamentos, e aí ele disse, quando chegou a questão de dizer que o maior dos mandamentos é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, aí ele disse, e o segundo maior é semelhante a esse, não é igual, ele não quis dizer que era igual, eu não posso adorar a irmã Jússi, eu não posso adorar a irmã Vivi, apesar de serem grandes mulheres de Deus, eu não posso adorar o irmão Glauber, apesar de ser um grande homem de Deus, mas eu tenho que ter o mesmo amor, a mesma disposição para entregar a minha vida, se necessário for, assim como eu tenho para Deus, pelos meus irmãos. Isso é uma atitude transformadora que o Evangelho fez dentro de nós. E aí ele coloca, semelhante a esse, ele diz assim como você ama a Deus, assim como você quer entregar a sua vida a Deus, assim como você, se necessário for, vai para a prisão, para que o teu Deus não seja desmerecido ou diminuído, você tem que fazer da mesma forma como teu irmão. Alimenta o teu irmão, supre as necessidades do teu irmão. E aí aqui eu vejo o apóstolo Tiago falando propriamente sobre isso, que se você está vendo o teu irmão tendo alguma necessidade e você falar apenas, vá em paz, farte-se, cubra-se, vista-se, sem tomar nenhuma atitude, vou dizer uma coisa para você, a tua fé está morta. É a primeira vez, irmãos, que eu vejo na Bíblia falar esse termo fé morta relacionada a obras. Então, o que é que pode matar a nossa fé? Interessante, irmão, que eu vejo Jesus Cristo dizendo que a minha fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas o maior monte ou a maior dificuldade não valerá contra essa fezinha do tamanho, essa fé do tamanho de um grão de mostarda. Por que não valerá? Porque é fé. E fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se espera, diz o escritor aos Hebreus no capítulo 11, versículo 1. Ela não importa o tamanho que ela tem, ela é o firme fundamento. E aí, quando você coloca ela em ação, a dificuldade externa, os montes, o inimigo, as tribulações não valerá contra a tua vida. Olha a importância da fé. Mas agora eu estou vendo o Tiago dizendo que se eu tenho uma fé grande ou pequena, seja do tamanho que ela for, e se eu não tiver impulsionado com essa fé boas obras, olha a importância, irmão. A minha fé, ela é morta. É preocupante nós
não nos pensarmos e nos prendermos a esse versículo, porque tem muita gente enganada no Evangelho, achando que está agradando a Deus, mas Deus não está na vida dele, porque ele não tem uma vida que cubra as boas obras ou tenha feito uma grande transformação. São pessoas que ainda não conseguiram se desvencilhar do seu eu, são pessoas que ainda não conseguiram se desvencilhar da importância pelo material, da importância pelas coisas que ele tem. Às vezes ele percebe o irmão passando frio, ele tem 2 casacos, mas ele não consegue se desprender de um, já que ele tem 2, para que aquele irmão dele não sinta frio. Ele percebe o irmão dele passando necessidade na casa dele, tem a provisão, ele pode dividir, e ele não divide. E aí, quando Deus ele vai botar na balança e soma essa fé desse indivíduo, ele percebe que essa fé está morta, porque ele não consegue amar o seu próximo assim como Deus quer que ele ame. Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz lá em João, capítulo 14, versículo de número 15. Jesus dizendo assim, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E quais são os mandamentos de Jesus Cristo? Os mandamentos de Jesus Cristo são pautados no amor. Os mandamentos de Jesus Cristo são pautados em você fazer boas ações àquele que está ao teu lado. Eu vejo Jesus trazendo pregações e ministrando palavras que sempre remetiam a isso, até o ponto de quando ele queria falar para os fariseus e saduceus e aqueles todos que se opunham a ele sobre a questão de quem era o seu próximo, ele contou a parábola do bom samaritano, porque olha a importância que ele deu às boas obras. Os samaritanos não eram benquistos pelos judeus, mas Jesus Cristo, e eu acredito, irmãos, piamente, que aquela história que Jesus estava contando não era uma história criada pela sua mente. Realmente, aquele fato aconteceu e Jesus explanou aquele fato para justificar aquele samaritano que não fazia parte da promessa de Abraão, que não fazia parte da promessa do pacto de Abraão, mas por causa da sua boa intenção de pegar aquele homem que estava caído à beira do caminho, desprezado pelo sacerdote, pelo levita, ele demonstrou que aquela boa obra fez com que aquele homem fosse contado como um bom homem, ao ponto de dizer um bom samaritano, coisas que os judeus não tinham condição nenhuma, pela tradição, pela briga que eles tinham com os samaritanos de falar. E Jesus, de certa forma, estava mostrando que a obra daquele homem tornou ele um homem bom dentro de uma sociedade ao ponto de ser contado e valorizado pelo próprio Filho de Deus. E aí a gente vê essas questões, essas temáticas. É tempo, irmão, de nós nos desvencilharmos das 4 paredes. Cristo não criou uma igreja para ficar estáltica, parada, imóvel, como apenas um bibelô, sendo cada vez mais emperequetada, enfeitada, adornada, mas para estar dentro de paredes. Não. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, e a luz do mundo ela tem que brilhar aonde? Nas trevas. E como é que as nossas luzes vão brilhar? Elas vão brilhar quando o homem, os homens que estão ao nosso redor, vê as boas obras que o Evangelho impulsiona nós fazermos. Estamos vivenciando tempos difíceis, tempos onde pessoas estão passando necessidade, pessoas estão passando aperto. Será que nós podemos dizer que nós temos boas obras? Será que nós podemos dizer que a fé que o Espírito Santo impulsionou em nossos corações, aleluia, glória a Deus. Lembrando que a fé também é o fruto do Espírito, lembrando que a fé, ela também é um dom de Deus. Será que eu posso dizer com todas as letras que essa fé que o Espírito Santo está criando dentro de mim e me impulsionou a ajudar alguém que está ao meu redor precisando de necessidade,
passando por alguma necessidade. E aí, se eu não tiver sido impulsionado, se eu não tiver ter sentido a dor do próximo, se eu não tiver essa empatia, se eu não sentir a necessidade do próximo como se fosse minha, eu vou sentir o peso dessa palavra que Tiago disse: a vossa fé é morta. Aleluia, aleluia. É duro, irmão, é duro ouvirmos essa palavra, é duro, nós temos que discutir esse assunto, mas é necessário porque o Espírito Santo está renovando a sua igreja no século XXI. Em meio a essa pandemia, Deus está despertando-nos para vivenciarmos o que é realmente ser igreja. Igreja é unidade, igreja é comunhão, igreja é um cuidando do outro, igreja é olhar para aquele que está precisando ser levantado e estender a mão. Chega de vivenciarmos o que o individualismo colocou no meio da igreja. Igreja e individualismo não combina. Se você não consegue abrir a tua mão, você não consegue ser liberal. Eu digo isso não só para esse grupo que está aqui, porque eu sei que depois essa mensagem vai ser repassada para outros e para outros, mas eu digo isso para todos que terão acesso a essa palavra. Se você não consegue ser liberal, peça a Deus para te libertar, porque você só terá misericórdia se você for misericordioso, aleluia. Quando nós passamos por uma situação de necessidade, nós recorremos logo ao nosso Deus e meio que em oração, nós exigimos entre aspas, mas nós nos sentimos no direito de, já que somos filhos por adoção, pedir, porque dá-se-vos-á. Mas a Bíblia diz que se eu não estiver exercendo misericórdia para com aqueles que estão ao meu redor, eu não terei misericórdia. Isso foi no Sermão do Monte. Jesus disse assim: bem-aventurados e misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. E agora também eu vejo aqui na carta de Tiago, no capítulo 2, no versículo 13, Tiago dizendo: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quão forte é essa palavra! Nós precisamos ser impulsionados pela misericórdia de Deus, nós precisamos ser transformados pela misericórdia, e nós temos que ser canal dessa misericórdia, porque se nós não formos, irmãos, sinto muito em dizer, nós não teremos a misericórdia de Deus. É uma questão de predisposição. Misericordiosos receberão misericórdia, sem misericórdia não terão misericórdia. E aí a gente precisa desenvolver essa questão nos nossos corações, porque o apóstolo Tiago estava deixando muito claro sobre essa questão aqui. E aí ele também faz uma questão que ele pergunta assim: mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obra é morta? Olha só, irmão, ele chama de vão um homem que tem fé e não tem obras. Ele diz assim, é como se o crente estivesse perdendo tempo dentro da igreja. O que é ser cristão? A palavra cristão é pequeno Cristo, é a imagem de Cristo. Cristo nunca despediu alguém com mãos vazias. Eu lembro que uma certa feita os discípulos preocupados, porque uma grande multidão estava acompanhando Jesus pelo deserto e até certa hora avançada, ninguém havia comido. E quando eles chegam diante de Deus, diante de Jesus, e eles falam que eles precisavam comer alguma coisa, qual foi a palavra que Jesus usou para eles? Dei vós de comer a estes. Se preocupem vocês, façam vocês por eles. Vocês precisam ter boas obras, como Jesus estivesse dizendo para eles assim. Vocês precisam associar essa fé que vocês têm em mim a boas obras. E aí, a partir dali, eles foram vendo questões, até que apareceu um rapazinho que tinha
5 pães e 2 peixinhos, e houve a grande multiplicação. Mas a questão não era essa, a questão era com o foco de que Jesus estava dizendo para os seus discípulos: vocês vão dar continuidade à igreja, vocês precisam dar de comer. Era comer mesmo, irmão. Eu já vi pessoas pregando esse texto, uma conotação espiritual, palavra, pregação da palavra. Amém. Todo dia nós temos que nos alimentarmos do pão vivo que desceu do céu. Mas não era, naquele momento era fome física mesmo. Era que eles tinham que se preocupar em dar o pão, dar o alimento. E era isso que Jesus estava mostrando para eles. Vocês precisam ter essa preocupação, porque a fé sem obras, ela é morta. E aí, quando eu faço essa diferenciação do texto que o apóstolo Paulo fala aí na carta de Éfeso, dizendo que eu não consigo a minha salvação pelas obras, e eu faço aqui no mesmo texto que o Tiago está falando, eu vejo que o radical que falaram sobre que deu origem a essas obras, a essa palavra obras no nosso idioma, são extremamente diferentes. Uma é relacionada a obras que eu utilizo para me vangloriar, e a outra é utilizada a obra que eu utilizo para favorecer o próximo. Por isso, a diferença, que parece até contradição. Como é que pode um apóstolo dizer que eu não posso associar a minha fé à obra, e o outro pode dizer que eu sem a obra, a minha fé é morta? Não há contradição. É um texto complementa o outro, assim como também eu não posso ter boas obras e bater no peito: eu sou o cara, eu sou o bonzão, porque eu faço boas obras. Não é isso que Jesus Cristo quer de nós. Ele quer que nós façamos daquela forma como ele ensinou. Quando a tua mão direita se estender para fazer alguma coisa, que a tua mão esquerda não veja. Ou seja, você não precisa de aplauso, de holofotes, você não precisa de reconhecimento humano, porque lá no céu existe um Deus que está vendo a intenção do teu coração, e se a intenção é boa, você está somando pontos positivos para você, porque Deus sabe que você não está fazendo para receber nada, mas você está fazendo porque Deus te ama, e esse amor te alcançou, e você quer demonstrar que esse amor é valioso para você e para todos aqueles que estão ao teu redor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É tempo, irmãos, de nós vivenciarmos em Deus novas atitudes, novas coisas. O apóstolo Paulo disse na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que o amor é a coisa mais importante, porque ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, e se não tivesse amor, ele seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ele só faria barulho, ele seria vazio, seria oco, não teria essência. E olha aqui, o mesmo apóstolo Paulo que repreende os efésios para que não se prendessem, se justificassem pelas obras. Agora ele está falando aqui na carta à igreja de Corinto que é necessário que esse amor seja expressado, exemplificado com obras de caridade, ações de caridade, ações que demonstrem que essa pessoa realmente tem o amor de Deus no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo que a transformação do evangelho é aquilo que vai fazer dentro do homem a modificação, vai mostrar para todos que estão ao redor dele que ele é uma nova criatura, porque lá no mundo diz que cada um por si e Deus contra todos. Já ouviu esse ditado, irmãos? Já ouviram esse ditado? Que ditado horrível! Esse ditado deve ter sido pensado no inferno. Deus não é contra ninguém. E outra coisa, no evangelho não é cada um por si, é um por todos, e Deus a favor de todos. Se não for assim, nós não vamos chegar ao céu. Aleluia, glória a Deus. Se não for assim, nós não vamos vivenciar o que o evangelho tem demonstrado para nós. E aí aqui no capítulo 2 de Tiago, ele diz o seguinte assim: todavia se cumprides conforme a escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e bem fazeis. Quem é que gosta de passar fome?
Quem é que gosta de andar maltrapilho? Quem é que gosta de passar necessidade? E porque nós nos amamos, nós queremos boas coisas para nós. E se nós queremos boas coisas para nós, e se nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós também vamos querer boas coisas para os nossos irmãos. É tempo de nós deixarmos o Espírito Santo renovar a igreja e nós vivenciarmos uma igreja como no primeiro século, que o livro de Atos dos Apóstolos, os atos do Espírito Santo, os atos de reestruturação da igreja, de reestruturação, de religação, de religar o homem com Deus, estava sendo desempenhado. Atos dos Apóstolos diz que todos era comum entre eles. O que um tinha era comum para com todos. É tempo de nós vivenciarmos essa transformação que o Evangelho faz na vida do homem. E aqui eu vejo a importância disso, irmão, porque a carta de Tiago, ela fala que a religião, aqui no capítulo 1, versículo de número 27, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e algumas traduções nas suas necessidades, e guardar-se da corrupção do mundo. Olha que tamanha é a importância que Tiago dá para que nós fôssemos agentes de amor de Cristo na face da terra. Olha a importância que o apóstolo Tiago dá para que nós tenhamos boas atitudes. Ele diz assim, você só será religado a Deus, que a palavra religião é usada erroneamente na nossa cultura, que nada mais é do que a religação do homem para com Deus. Você só vai ser religado a Deus, você só vai confirmar esse religamento se você for aquele que se preocupa com os órfãos e as viúvas, ou seja, os mais frágeis e necessitados do meio do Evangelho. Quando ele diz isso, ele está englobando todos. E Jesus Cristo disse assim, que aquele que der um copo d'água a um dos meus pequeninos não perderá o seu galardão no céu. Irmãos, pare e pensa, o Evangelho, ele nos impulsiona a todo momento a termos boas obras uns para com os outros. Se não for assim, não é evangelho. É apenas conhecimento. Até a própria filosofia dos filósofos mais famosos fala sobre a importância de você ter boas obras com o teu próximo. E o evangelho, e muitos que conhecem detêm de tanto conhecimento externo do mundo, não têm boas obras. Mas o evangelho é diferente porque ele nos impulsiona, ele nos joga diante de Deus e dá aquela despertada e diz: você precisa ser igual a Cristo, você precisa se desprender, você precisa deixar de ser egoísta, você precisa deixar de ser de valorizar o que é material, porque a maior importância está na alma que Cristo conquistou na cruz do Calvário. E aí o próprio Cristo diz assim, que importa o homem ganhar todo mundo, ser rico demais, ganhar todas as riquezas do mundo e perder a sua alma. Então, irmãos, paremos e pensemos. É tempo de deixarmos o Espírito Santo. Quando eu digo deixarmos, parece assim que eu estou diminuindo o poder de Deus. Não, irmão, não estou diminuindo. Deus é todo poderoso, ele pode fazer o que ele bem quiser e bem entende. Mas quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo que Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele é educador. Ele só vai fazer aquilo que nós quisermos que ele faça. Se eu não deixar ele fazer, ele não vai invadir, ele não vai meter o pé na porta. Lá no livro de Revelações de Apocalipse, diz que ele está à porta e bate. Ele poderia simplesmente meter a mão na fechadura, arrombar a porta e entrar, porque ele é todo poderoso para fazer isso. Mas quem faz isso é o adversário, o inimigo das nossas almas. Mas Jesus não, ele bate. E se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entra e ceia com ele. Aleluia! E é isso que o Espírito Santo está fazendo no século XXI. Eu estou entendendo que Deus está mandando um renovo sobre a sua igreja.
nos trazendo a essência da adoração, nos trazendo a essência da palavra. E chegará o dia em que nós vamos estar preparados para voarmos com Cristo nas nuvens do céu, porque nós chegamos a um patamar de conhecimento onde nós realmente deixamos essa palavra nos transformar e sermos realmente o que o termo cristão quer dizer: pequenos cristos, semelhantes a Cristo. Deixemos essa palavra modificar as nossas vidas. Deixemos essa palavra transformar em nós disseminadores de amor, plantadores de amor, aquele que transfere doadores de amor. E eu só posso doar amor não por palavras, não por discurso, não por uma bela eloquência, mas eu preciso demonstrar esse amor, eu preciso materializar esse amor. E eu só posso materializar esse amor assim como Cristo materializou dele, com boas obras, se entregando para que o outros entendesse que ele é o amor, se entregando para que outros entendessem que nós temos o amor. Eu não posso ser soberbo e dizer que nós somos o amor. Nós não somos o amor, porque o amor é Jesus Cristo, mas nós temos o amor. Eu sou templo do amor, você é templo do amor, e por nós sermos templo do amor, nós precisamos exemplificar, materializar esse amor, para que esse amor alcance outras vidas, e eles entendam que o Evangelho é transformador, que o Evangelho é libertador, que o Evangelho transforma um homem egocêntrico, egoísta e individualista em alguém totalmente voltado para a caridade e boas ações. Que Deus abençoe a sua vida, e eu desde já agradeço essa rica oportunidade e peço ao Espírito Santo que continue falando contigo, assim como ele tem falado comigo e com toda a sua igreja na face da terra. Que Deus nos defenda das armadilhas do inimigo, para que nós não sejamos como ele, que apenas crê e estremece, mas que as nossas obras demonstrem que esse nosso crer vai além de apenas reconhecer Deus como soberano, mas que ele nos transformou num pouco do que ele é. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém. Amém. Pode seja o nome de